Fala aí, gente, tudo bem? Só lembrando aí que eu fiz um grupo, tá? Eu fiz um grupo do sexto ano e eu vou tentar colocar a maior parte de vocês pra gente conversar, pra se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu poder passar algum vídeo, alguma coisa pra vocês também. Tô aqui pra isso, tá? Eu, por enquanto, botei uma pessoa só, mas eu vou tentar, ou uma ou duas, não lembro. Eu vou tentar pegar o telefone de vocês e até o final da semana a maior parte de vocês vai estar nesse grupo, tá ok? Essa aula vai ser um pouquinho menor, gente, tá? Eu queria falar um pouco para vocês sobre a importância do estudo da história, tá ok? E a gente vai ver algumas frases e vai buscar entender a importância desse estudo da história aí, já que na aula passada eu conversei sobre a importância do historiador, né? E quem faz história, tá? Então a gente vai ver qual é a importância da história, porque se o historiador faz história, se todo mundo faz história, estuda história, deve ter alguma importância. Vamos lá. Boris Fausto, um grande historiador, gente, escreveu assim, ó: a história é vital para a formação da cidadania, porque nos mostra que para entender, né, para compreender o que está acontecendo no presente, é preciso entender quais foram os caminhos percorridos pela sociedade, ok? Então, nessa imagem vocês veem grandes figuras da história, né? E Boris Fausto está falando que a história é importante porque ela mostra, que ela dá uma ideia do que foi o passado, de como foi o passado, e a partir desse passado a gente consegue fazer planos, né, para o futuro, entender um pouco de como pode ser o futuro, tá bom? Como a gente já disse, né, a gente já estudou sobre isso, a gente já viu na aula, a história é tudo aquilo que aconteceu e influencia direto ou indiretamente o nosso presente e futuro, tá? Quando ele diz nosso porque todos nós somos seres humanos, né, gente? Quem está lendo isso é ser humano. Então, quem está escrevendo também é. Então, por isso que ele usa o termo nosso, ok? Ela investiga o que os homens fizeram, passaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói seu tempo, tá? E a gente percebe que a história é importante, gente, porque ela nos mostra tudo que aconteceu, tá? E eu não sei se vocês têm noção, mas se ela nos mostra tudo que aconteceu, quer dizer que todas as outras matérias que vocês estão aprendendo, que vocês aprenderam na escola, que vocês vão aprender em algum lugar, que vocês estão ouvindo aí, vendo no computador de vocês, tudo isso tem a ver com história, tá? A história é a base de tudo, ok? O Leandro Carnal disse assim, ó: eu amo a história porque quero ser livre, e a história é a base dessa liberdade, tá? A partir da história eu entendo, eu compreendo o que aconteceu e a partir daí eu posso tomar uma atitude diferente ou uma atitude que possa me libertar, ok? Essa aí acho que é a mensagem dele. Gente, nós só temos números matemáticos por causa da história. Nós só temos letras e nós só falamos o idioma português por causa da história, tá? Se não fosse a história, se não fosse a nossa ideia de montar uma história e registrar as coisas que aconteceram, né, com esse nome história, nós seríamos como animais ainda, tá? Qual a importância de se estudar história? Tá? Resgatar e compreender as realizações do homem,
né? Tudo que o homem já fez, como o homem o que você faz, por exemplo, o que você faria se você tivesse um fruto de uma árvore na mão e quisesse saber que fruto é esse, tá? Você usaria algum tipo de fonte histórica, a gente já estudou sobre isso, né? Usaria algum tipo de fonte histórica para entender aquele fruto, saber se pode ser venenoso, saber se é comestível, né? Saber qual é o nome, se do lugar onde ele vem, para que ele é usado, tá? Isso porque esse conhecimento já pode ser da humanidade e a humanidade escreveu esse conhecimento em algum lugar, ok? E por causa disso vocês têm essa ideia aí de realmente, pô, isso aqui é uma maçã e uma maçã é comestível, lógico, tá bom? Compreender as diversas transformações pela qual a humanidade passou, né? A gente começa a entender e vai entender melhor a partir da próxima aula essas transformações que a humanidade passou, tá bom? Lógico que a história ela se alia, né? Ela se torna aliada, companheira da ciência, do português, até mesmo da matemática, da física e de todas as outras matérias, tá? Mas a história é a base de todas as matérias. Sem a história não haveria nenhuma outra matéria, ok? Por último, entender que o mundo não começou quando você nasceu e nem vai acabar quando você morrer, tá? O mundo existe há muito tempo, né? A sociedade existe há muito tempo e a sociedade vai continuar existindo, ok? A história das nossas vidas pode ser escrita com suor, lágrimas ou sangue. O importante é não deixar páginas em branco, tá? Saúde e paz. Gente, eu espero de verdade que vocês tenham entendido aí essa importância da história, né? E o valor que a história tem, tá? Porque nós ainda vamos estudar muito sobre a história. Esse ano do 6º ano, né, que vocês estão, ele vai estudar quase 6.000 anos de história, tá? E seja pelo computador ou seja pessoalmente, eu acho que pode ser bem legal, ok? A gente vai vendo aí nas próximas aulas, a gente vai conversar um pouco sobre a evolução do homem, conversar um pouco sobre de onde o ser humano veio, como ele se desenvolveu, e eu acho que vocês vão gostar, vai ser legal, tá bom? E lembre-se desse grupo aí no WhatsApp, eu vou ver se eu adiciono todos vocês, que aí a gente pode conversar melhor, tá bom? Valeu, um abraço, gente, tchau, tchau.